Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Nutrir em Ação. Eu sou Carla Yasmin, estudante de nutrição e extensionista do Laboratório Horta Comunitária Nutrir, o Lab Nutrir, o primeiro laboratório vivo a céu aberto do país. Nós recebemos alguns feedbacks de vocês relatando que o áudio do episódio anterior não estava muito legal e nós pedimos desculpa por isso. Ainda estamos em fase de adaptação, é uma plataforma nova para a gente e vamos tentar melhorar. Esse retorno de vocês é muito importante. Nós vamos nos esforçar ao máximo para aperfeiçoar a qualidade do conteúdo e a forma como ele é transmitida para vocês. Amanhã, dia 17 de abril, nós teremos o segundo encontro do Hangout Nutrir, onde nós vamos continuar o debate sobre o livro Por que Cozinhar nos Tornou Humanos, de Richard Reagan. Para ter mais informações sobre isso, acesse o nosso Instagram. Você enxerga realmente as plantas? E como você enxerga elas? Você a vê como protagonista numa paisagem ou um elemento secundário? E quando você caminha na rua, você presta atenção nas plantas que tem ao seu redor? Se interessa em saber se elas são comestíveis ou não? Ou elas passam despercebidas por você? Mas afinal, de que te serve a botânica? A última pergunta é o título da obra de Antônio Salatino e Marcus Buckereid. Nesse trabalho, eles falam da tendência que nós temos de não perceber e nem valorizar as plantas. E essa não percepção é chamada de cegueira botânica. Para ajudar na compreensão sobre esse assunto, nós convidamos a professora Michelle Jacob, que é mestre e doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Nutrição da UFRN, coordenadora e pioneira do Lab Nutrir. Ela também atua na direção executiva da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e nos seus trabalhos ela usa a ciência da nutrição para promover dietas e sistemas alimentares sustentáveis com bases agroecológicas. Bem-vinda, Michelle! Eu agradeço muito por você ter aceitado esse convite, é uma honra ter você aqui com a gente. E para iniciar nossa conversa sobre o assunto, explica pra gente por que nós temos tanta dificuldade para enxergar as plantas e qual é o impacto dessa não percepção para o meio ambiente? Oi, Carla, boa tarde. Muito obrigada por me convidar para esse podcast. Estou virando fã já do seu trabalho e do trabalho das pessoas que organizam esse podcast Lab Nutrir. Bem, com relação à sua pergunta, né, quais são os impactos ambientais gerados por uma população com cegueira botânica, né? Então, a gente tem um dado, por exemplo, que nos últimos 100 anos, a gente perdeu pelo menos 20% das espécies nativas na maioria dos principais habitats terrestres, né? Ou seja, a biodiversidade está diminuindo mais rapidamente do que qualquer outro momento da história. Hoje, a gente tem 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. E esse número parece alarmar a gente, mas e como a gente chegou nesse ponto, né? A gente chegou nesse ponto porque a gente não sabia que a gente precisava fazer algo sobre isso, né? Porque a gente se preocupa e protege e cuida das coisas que a gente sabe que existem, né? Mas a natureza, para nós, é uma coisa que virou quase uma entidade, né? Uma coisa muito distante, né? Uma coisa que está lá longe, né? A gente nem se percebe como natureza. Então, a cegueira botânica, ela afeta essa perda de biodiversidade, porque para proteger as coisas e para conservar como indivíduo, né? Ou como Estado, através de políticas de conservação, eu preciso saber que isso existe, preciso saber que isso é importante, eu preciso saber que eu sou dependente desse recurso, né? E não só as pessoas que vivem na zona rural, como a gente pensa, né? Que são dependentes dos recursos vegetais, né? Eu acho interessante isso, né? A gente não percebe o quanto a gente é dependente dessas plantas, né? Mas a gente é dependente de comida, né? Isso todo mundo vai concordar. Só que tem um fenômeno interessante, né? A gente não percebe as plantas, que são as plantas de base da nossa dieta, como plantas, né? Como arroz, feijão, por exemplo. Eu sempre faço um exercício com os alunos. No primeiro dia de aula, peço para eles fazerem uma listinha com as plantas que eles comeram um dia antes. E é interessante que tem aluno que fala assim: professora, ontem eu não comi planta. Eu falei: é mesmo? Você não comeu planta ontem? Nenhuma? Não, nenhuma. Não comi salada. Eu falei: mas peraí, você comeu feijão? Você comeu arroz? Tudo isso é planta. Isso é planta?
planta, né? Então, a gente foi apresentado, muitas das comidas, né, que fazem parte do nosso cotidiano, a gente foi apresentado elas pelo supermercado, né? O supermercado mostra uma parte dela, um fragmento dela. E a gente acaba desconectando aquela parte do todo, né? A gente não entende que aquele alimento é planta. Então, essa cegueira botânica, ela faz com que a gente tenha uma percepção reduzida, né, sobre o papel que as plantas têm na nossa vida, a importância que elas têm na manutenção da nossa vida. E isso, claro, né, porque nós não somos uma ilha, tem um efeito em cascata, né, na sociedade. E isso acaba influenciando as políticas e também a forma como nós vemos as políticas e como nós valoramos essas políticas. Então, por isso que a cegueira botânica, ela acaba influenciando na extinção de espécies também. Além de todos esses problemas ambientais, consequentemente, a forma como nos alimentamos também é afetada. E como é que esses problemas alimentares surgem em cenários onde há prevalência de cegueira botânica? Os problemas ambientais, eles estão ligados com os problemas alimentares, né? Eles têm uma conexão. A gente tem um problema alimentar que é gerado por essa cegueira botânica, que é a baixa diversidade das dietas, né? A gente tem dietas que tem pouquíssimos vegetais, né? Você pode fazer um exercício, por exemplo, e começar a perceber que frutas você consome. Você vai fazer uma conta, essas frutas elas vão se repetir, né? Você vai consumir 3 frutas diferentes hoje: maçã, banana e laranja. Amanhã entra um mamão, depois entra uma goiaba, e depois você não vai mudar muito além disso, né? Então, a dieta ela passa a ser muito monótona. E essa baixa diversidade da dieta, ela tem um impacto sobre a qualidade da dieta. Uma dieta com baixa diversidade de micronutrientes também, né, que são as vitaminas, os minerais que a gente precisa. E uma baixa diversidade de compostos bioativos, né, que são aqueles compostos que servem também para melhorar a nossa saúde de uma forma geral. Então, a baixa diversidade da dieta está ligada a uma dieta de baixa qualidade. Então, isso é um grande problema hoje na nutrição. No seu último trabalho publicado, você mostrou que hortas urbanas são espaços estratégicos para promover aprendizado e compreensão mais ampla e crítica com o meio ambiente e com a alimentação. De que formas que as hortas urbanas propiciam isso? Então, Carla, um grande desafio é pensar em como reconstruir essa conexão entre plantas e pessoas para a gente poder atacar o problema da cegueira botânica. E as hortas, elas vêm se mostrando um lugar interessante, um tipo de abordagem muito efetiva para a gente aumentar essa interação. Autores que estudam esse tema das hortas e cegueira botânica vêm mostrando que o aumento do contato com a natureza durante a infância, a partir de projetos de horta, predispõe as pessoas a aumentar o seu interesse pela biodiversidade. Não só a biodiversidade, né? Porque no ambiente de planta a gente aprende ali integrado ao ambiente, a gente não aprende pela teoria, né? Quem aqui teve uma aula de botânica durante a adolescência que não lembra de quase nada, né? Porque nunca viu uma planta numa aula de botânica. Então imagine aprender sobre botânica dentro de uma horta, né? Uma outra abordagem. E além disso, você não aprende só sobre a planta isolada, você aprende sobre a planta no ambiente dela, com o solo, pensando na questão do clima, a interação dessa planta com insetos, por exemplo, como abelhas. Então, isso fica muito entranhado na gente, né? É um outro tipo de marca que essa aprendizagem experienciada, né, ela gera na gente. Tem essa questão de aprender sobre o ambiente de uma forma incorporada na horta, mas também tem uma outra questão muito importante sobre hortas que a gente não pode desconsiderar. As hortas também são ambientes de aprendizagem social. E comer é uma coisa que a gente faz em coletivo. Então, a gente acaba trabalhando ideias da educação alimentar dentro de projetos de horta. Quer ver? Quem nunca trocou uma receita dentro de um projeto de horta? Então, a gente aprende sobre as plantas, mas a gente aprende também sobre como comer aquelas plantas, né? Porque alguém vai ter uma receita para te dar daquela planta que você nunca cozinhou na vida. Então, há uma aprendizagem social também. Há uma aprendizagem social no nível, por exemplo, de resolução de conflitos, né? De gestão coletiva de problemas e projetos. Então, tudo isso a gente aprende no ambiente da horta. E hoje a gente sabe, né, que além de crianças que estão envolvidas nesses projetos, elas terem uma maior taxa de aprendizagem quando comparado com estratégias tradicionais de educação, a gente sabe que essas crianças têm um maior consumo de frutas, legumes e verduras.
A mesma coisa é verdadeira em espaços informais de educação, como projetos de hortas urbanas, né? As pessoas que participam de projetos dessa natureza em hortas, elas têm uma dieta melhor, elas têm uma dieta mais diversa, né? Há uma correlação positiva entre a participação dessas pessoas em projetos de horta e consumo de vegetais. E esses estudos vêm mostrando que há uma correlação positiva também entre o conhecimento sobre as plantas e a diversidade das dietas. Então, quanto mais plantas a gente conhece, mais plantas a gente consome. Então, os projetos de horta, eles são muito potentes, porque eles têm essa capacidade de atuar sobre a saúde humana, melhorando nossa dieta, ao mesmo tempo que a gente cuida do ambiente. São estratégias fantásticas que a gente deve dar mais atenção sobre como fazer educação alimentar e nutricional e educação ambiental de forma integrada, abordando a questão da cegueira botânica. Eu agradeço demais por essa contribuição. E você tem algum ambiente virtual ou presencial ou algum material para indicar aos nossos ouvintes sobre o tema? Sim, Carla, eu tenho algumas dicas. A primeira delas é um grupo que eu sou fã, né? Tem um grupo de botânicos que voluntariamente criou um grupo no Facebook chamado Identificação de Plantas. Esse grupo é uma comunidade que tem hoje cerca de 60 mil pessoas. Eles se articulam e moderam esse grupo, esses botânicos, e o objetivo deles é ajudar pessoas a identificarem plantas, né? Só que para identificar a planta, você precisa ter uma foto. Então, ter várias fotos da planta que você quer identificar. Então, eles fazem todo esse trabalho. Eles ensinam a você como fazer uma fotografia, que informações você precisa dar para essa fotografia ser identificada e dão a identificação da planta. Então, é um grupo fantástico, né? Você rapidamente tem um retorno. Viu uma plantinha, tá andando na rua. Agora não, tem que ficar em quarentena, tem que ficar em casa. Mas tem um jarrinho na sua casa que apareceu uma planta, né? E você não sabe que planta é essa. Fotografa essa planta e joga lá no grupo que o pessoal vai ajudar a identificar. Então, essa é uma forma muito legal de você começar a construir esse seu portfólio de plantas, né? Começar esse seu processo de alfabetização botânica, né? Conhecer as plantas que estão ao seu redor. Então, esse é um dos primeiros passos, assim, né? Quero saber como cozinhar plantas diferentes, né? Aí eu entro no tema das plantas alimentícias não convencionais. Que se a gente tem um problema em saber identificar plantas, né? E a sua importância, que é a cegueira botânica, esse problema é ainda maior quando o tema são as plantas alimentícias não convencionais. E a gente tem muita planta para explorar, né? A gente tem uma estimativa de que existe cerca de 30 mil plantas comestíveis no mundo. Como cozinhar essas plantas, né? Então tem o blog da nutricionista Neide Rigo, que é o Come-se, que é fantástico. Lá tem muitas receitas com plantas convencionais e não convencionais. É um espaço interessantíssimo de aprendizagem. E tem o livro do Valdeli Knupp, Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é uma grande referência sobre punks. Tem manuais mais curtos na internet, existe um guia prático de punks, que foi formulado pelo botânico Guilherme Ranieri. É disponível gratuitamente para download, né? As pessoas podem baixar. E aí vão fazendo esse exercício diário de a cada dia colocar um tijolinho nesse seu campo de conhecimento que está sendo formado, né? Para você mesmo. Vamos dizer, esse relicário, né, das plantas. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Tem bastante dica. E o primeiro passo, gente, é sempre observar e ser curioso, né? Então, viu uma planta diferente, o que é isso? É mato? Não, não é mato. Tem nome, tem sobrenome. Então, vamos saber que planta é essa. E aí a gente passa a valorizar mais, né? Nosso mundo é formado pelas coisas que a gente percebe. Então, quanto mais coisas a gente perceber, mais ampla a nossa capacidade de se deslocar melhor nesse planeta. E tem muita coisa para ser conhecida nesse mundo, né? Essas informações que você trouxe pra gente, Michele, certamente vão contribuir para a compreensão da cegueira botânica. Eu espero que a partir dessa compreensão, as pessoas passem a modificar a forma como enxergam as plantas e comecem a refletir sobre como ampliar a visão botânica. Essa é uma jornada fantástica. Eu desejo que todo mundo embarque nessa viagem, que é uma viagem super gostosa. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E nos siga no Instagram, @nutrihorta. Acompanhe o nosso site, nutrir.com.vc. E caso você queira sugerir algo ou tenha alguma dúvida, nos manda um e-mail para nutrirhorta@reitoria.frn.br. Siga nosso podcast, compartilhe com seus amigos e até semana que vem.